Hoje é dia 29/1/2026, já terminando janeiro, né? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa live, a última live da nossa semana especial de homenagem aos aposentados e aposentadas, que se refere ao dia 24 de janeiro, que é o Dia Nacional dos Aposentados. Então, fizemos uma extensa programação desde a semana passada, lançamento de cartilhas, lives, sugestões, ou seja, muita coisa para vocês. Semana que vem eu vou colocar tudo num lugarzinho só e vou divulgar de novo para quem perdeu, né? Não perder nada. Pode assistir. Nossas lives estão todas sendo gravadas, todas vão ser disponibilizadas no YouTube. Já temos um bocado lá. Essa aqui ainda não. Deixa eu terminar essa, que daqui a pouco eu já coloco lá com o Dr. Edson, que é o nosso convidado especial. Tá? Então, vamos lá novamente? Sejam todos bem-vindos. Aqui, neste momento, na nossa live, a gente vai falar sobre Mozap. Eu não sei direito o que é, não, mas tem gente que é especialista, que eu estou olhando aqui. Estou vendo aqui minha diretora Ieda Miranda, minha diretora Marlene Cambraia e nosso convidado, que eu não sei nem se é especial, acho que é mais que especial, Dr. Edson. É muito mais do que especial, e ele está lá, está na nossa sede. Tá vendo? Deu moral para a gente, está lá na nossa sede, tá? E ele vem falar do Mozap. Eu acho que a Marlene também, além de ser nossa diretora de aposentados e pensionistas, minha diretora Marlene também é alguma coisa do Mozap. Eles vão falar daqui a pouco, eu já estou falando demais, Também eu acho que ali ao lado, não está aparecendo aqui na nossa imagem, nós temos o nosso diretor Ronald, ele está no comando aí. Eu estou longe aqui, Ronald está lá na sala, ajudando todo mundo, tá bom? E aí, para eu não ficar falando aqui feito um papagaio, eu já vou passar a palavra para a minha querida diretora Marlene Cambraia, minha diretora amada, idolatrada. A palavra é sua. Apresente essas pessoas que estão aí ao seu lado, um lado direito, do outro lado esquerdo, e eu já passo a palavra para você e fiquem à vontade. Eu vou até sair para não atrapalhar. Sair que eu digo aqui do destaque. Eu vou ficar aqui no meu cantinho só observando vocês, tá? Boa live para todo mundo. Vamos saber o que é Mozap. Antes de qualquer coisa, eu quero saber o que é Mozap. Eu não lembro. Mozap, eu não lembro, hein? Não sou aposentado ainda. E eu quero aprender esse negócio. Tá bom? Já já você vai saber direitinho, né? Até o ano que foi criado, como é que foi, né? Nós estamos aqui com o presidente, então isso vai ser muito bom. Então, eu vou primeiro dar uma boa tarde a todos os colegas que estão aqui conosco na sede da DEM, né? Boa tarde, doutor Edson, Ieda, Ronald, o nosso querido Fabiano, que está também conosco, né? Ali numa outra salinha, mas está presente conosco, sempre nos dando essa moral, né, Fabiano? E, assim, o Ronald sempre nos apoiando, nos ajudando aqui, e a gente é muito grata por isso, a gente é muito grata por esse espaço, né? Muito grata também pelo Moisés, que criou esse espaço, né? Dessas praticamente 2 semanas, né, de live, de trabalho em favor dos nossos aposentados, né? Isso vem muito de encontro ao que dizem, né? Que os aposentados são esquecidos, são largados, né? Então, é para a gente perceber a nossa importância, né? Porque eu sempre gosto muito de ressaltar que eu também sou uma aposentada e eu, em momento nenhum, me sinto largada e nem percebo que eu largo alguém. Muito pelo contrário, eu digo sempre que aqui ninguém larga a mão de ninguém. A gente vai estar sempre junto nessa batalha. A gente quer o melhor para nós, porque nós merecemos o melhor por tudo que a gente já fez, por tudo que a gente já viveu, né? Por todo o trabalho que a gente desenvolveu, pelo engrandecimento da Receita Federal, né? Eu e todos aí as pessoas assim mais contemporâneas minhas, né? Nós fizemos nascer uma nova Receita Federal, né? E nós entregamos pronta para, a gente chama de novos, né? Mas tudo começou muito lá atrás, né? Enquanto a gente não sabia nem o que era um computador, a gente não tinha um celular, a gente tinha a história do molecular, né? Quando precisava levar um documento, tinha lá alguém que ia levar e aquilo demorava, era muito complicado. E a gente cresceu, a Receita Federal cresceu e nós crescemos juntos, né? Nós não podemos esquecer nunca o quanto a gente trabalhou pela nossa sociedade, pelo nosso país, quizás pelo mundo todo, né? Porque hoje é tudo globalizado, né? Então, tudo que foi feito até então é em prol de todos nós, né? Das nossas famílias, né? Que são também grandes beneficiados.
Para mim é uma alegria muito grande poder representar no sindicato, né, no Sindireceita, essa parcela tão importante para nós. Tudo é a partir de nós, né, de nós aposentados. E podem ter certeza que a gente vai continuar fazendo esse trabalho, que a gente vai continuar firmes, né? Eu não vou desistir, né? Trabalho, problemas, eu sei que eu vou ter, dificuldades, eu vou continuar tendo, mas eu quero ser forte. Eu quero que Deus me dê sabedoria, paciência, resiliência para passar por essas dificuldades. Eu quero também muito que eu não perca a compostura com nenhum dos meus colegas, sabe? Eu quero, com os meus colegas filiados, meus colegas analistas tributários como um todo, mas principalmente os aposentados e os pensionistas. Eu quero que vocês entendam que eu tenho um carinho enorme por todos, tá? Muito obrigada. Eu vou apresentar agora as pessoas que estão aqui conosco, né? A Ieda Miranda, que é uma das nossas diretoras aqui na DEM, né? E também é a nossa delegada daqui da DS Brasília, né? E hoje ela veio passar também essa tarde aqui conosco. Vou passar a palavra para você, Ieda, para você cumprimentar nossos colegas. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sempre falo que eu saio sempre diferente de uma live, ou uma palestra. Desde quando eu estava na faculdade, eu aprendia muito mais em uma palestra ou live, ali nem que seja 40 minutos, uma hora, do que uma aula que durava a manhã toda ou uma tarde toda, sabe? Eu aprendo muito mais dessa forma. E a palavra que eu resumo todo o meu discurso é gratidão. Tá? Gratidão ao Moisés e toda a sua equipe de comunicação, que planejou, junto com a Marlene, essa semana. Aliás, foram 2 semanas, né? 2 semanas com lives assim, com assuntos diferenciados e de interesse de todos os aposentados e que ficaram lá, igual o Moisés falou agora há pouco, gravadas para quem não teve a oportunidade de assistir e assistir quando tiver um tempo, com calma, que é super importante. Todas foram super importantes e essa também será. E agradecer o Dr. Edson por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada. Ok. Ronald, quer dar uma boa tarde? Deixa eu colocar aqui em destaque aqui para aparecer aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ronald, eu sou diretor da DEM e estou muito contente da gente ter essas 2 semanas dos aposentados, né, que brilhantemente foi criada, pensado pela diretoria de aposentados em nome da Marlene. A Ieda está sempre também ajudando, né? As duas estão sempre juntas, né? Sempre juntas. E a nossa diretoria de comunicação, né? Que pensou, planejou. A gente já tivemos diversas lives, todas elas vão estar gravadas para você. Essa daqui também vai estar gravada, né? E queria agradecer a presença do Dr. Edson, né? Que é o presidente do Mozap, que está aqui abrilhantando hoje a nossa live, tá? Muito obrigado pela presença e que a gente tenha uma excelente live agora. Muito obrigada, Ronald. Obrigada a todos, então. E eu agora vou apresentar o Dr. Edson, mas não vou falar muito, não. Deixa para ele falar dele, né? Acho que é mais bonitinho, assim. Então, doutor Edson, é um prazer receber o senhor aqui, viu? Nunca passou pela minha cabeça que um dia eu fosse trabalhar com o senhor. Eu falo, o senhor não tem jeito. Que eu fosse aprender com o senhor o quão importante é o Mozap, né? Eu cheguei no Mozap e a gente não sabia nem o que era o Mozap. Bom, marcava, vai ter uma reunião no Mozap, você vai lá, vou, né? E tal. E eu comecei, no primeiro dia, não entendi nada. Falei, gente, que coisa louca é essa, né? E depois eu fui, aos poucos, eu fui entendendo a importância, doutor Edson, do Mozap para nós, servidores aposentados, né, e os pensionistas. Ele tem um nome lindo, Edson Halbert, né? Eu acho chique demais, né? Chique, tanto chique quanto ele, né? E, assim, é um amor de pessoa, assim, recebe todos nós lá na sede no Mozap com muito carinho. A gente tem reuniões com o Brasil todo e é impressionante, assim, como ele é conhecido Brasil afora. Eu já tive a oportunidade de viajar com ele para desenvolver alguns trabalhos e, assim, eu fiquei impressionada, assim, com o carisma que ele tem, com o carinho também que as pessoas têm por ele, né, pela pessoa dele, pelo trabalho que ele desenvolve.
E a gente estamos trabalhando um tema muito importante, que depois ele vai falar, e eu também vou falar, porque eu gosto desse tema, mas assim, agora eu vou passar a palavra para ele fazer a abertura oficial da nossa live dos aposentados e pensionistas. Doutora Edson, a palavra é com o senhor. Muito obrigado pelas gentilezas e gentis palavras dirigidas a mim, que, aliás, não é a mim que tem que ser dirigidas essas palavras, nem os elogios. Esses elogios e palavras, já começo eu a distribuir, é a vocês. Olha, obrigada. É aqui no Sind Receita. E, inicialmente, quero agradecer muito a grande oportunidade que eu tenho de estar aqui de novo. Só lembrando que o Mozap, quando saiu do Sindifisco Nacional, foi acolhido pelo Sind Receita. Nós pois eu não sabia disso, que o Sind Receita, que o Mozap já morou conosco aqui no Sind Receita. Olha isso. É do ano 2004, mais ou menos, até 2010. Muito interessante. Quando, em 2010, a gente conseguiu comprar uma sedezinha lá embaixo, uma sala, né? Lógico que está longe de ser uma sede como esta sede do Sind Receita agora. E eu parabenizo daí o presidente, quero saudar o presidente Thales pela gentileza que ele sempre tem conosco. Quando eu digo conosco, não é com o Edson, nem comigo. Gentileza e carinho que ele tem é com a diretoria dele e, por conseguinte, por todos os que fazem parte do Sind Receita. Exatamente. É um grande presidente, ao lado de outros grandes presidentes que também já passaram por aqui. Exatamente. Só faço esse registro para não ser injusto. Isso. Né? E agradecer uma vez mais a acolhida hoje e pela acolhida de tempos atrás, aqui nesse Mozap, onde a gente, aqui nesse Sind Receita, não era ainda aqui, era ali no outro edifício, né? Primeiro foi no 5º, depois nós descemos para o 2º andar. Olha. Porque alguém que estava no 2º não podia subir até o 4º. Era o 4º andar, não era o 5º. Então, com isso, eu quero dizer que o Sind Receita sempre esteve vinculado e ligado ao Mozap e, por conseguinte, a todas as causas que o Mozap tem trabalhado. E vai trabalhar ainda por muito tempo, eu acho que vai ser assim mesmo, né? Mas eu queria... O Mozap, para quem não lembra mais, ele nasceu lá no Sindifisco Nacional. Eu não sabia. É o Domingos Travesso, que era um auditor lá de São Paulo, do pessoal de São Paulo, da antiga ACAF, né, a Associação da Categoria dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo, que era composto por aqueles antigos exatores, etc. Né? E coletores, exatores e outros nomes mais, né? Mas que faziam o papel que hoje, muito mais extenso, lógico, com muito mais profundidade, com muito mais também importância para a própria organização, que é o Ministério da Fazenda, do que hoje. Né? Quer dizer, naquela oportunidade, eles faziam o seu papel para hoje, então, ter essa grandeza de entidades que são. O Sindifisco é muito grande também, mas o Sind Receita é uma das entidades mais respeitadas que nós temos lá no Mozap. E sempre muito atuante, principalmente nos últimos anos, né, em que nós temos hoje a felicidade de termos a doutora Marlene como nossa diretora, hoje titular da Diretoria de Comunicação, uma das atividades das mais importantes, porque sem comunicação a gente pode construir prédios, etc., e fazer muita coisa bonita, mas fica dentro. Isso. Né? E a comunicação tem esse papel, então, importantíssimo de fazer, digamos, a transposição de tudo aquilo que se constrói internamente para
o grande público, para a sociedade como um todo e, sobretudo, para todas as demais entidades também. Então, eu quero parabenizar a diretoria atual do Sind Receita, não esquecendo também de estender os meus agradecimentos a todas as diretorias que, de uma forma ou de outra, sempre colaboraram com o Mozap. Então, o Mozap tem essa obrigação e esse dever de estar sempre consciente do que representou, principalmente, o Sindifisco lá quando fundou o Mozap, mas depois que deu efetividade, segurança e condições de continuar o trabalho, ao Sind Receita. Então, nossos cumprimentos de todas as nossas entidades, que são mais de 106, mais ou menos, né, que integram, as que mais atuam em torno disso. Mas nós já tivemos até perto de 500, se consideradas todas as entidades, confederações, associações, sindicatos, enfim. E assim, hoje, nós estamos com um trabalho muito grande com o Mozap. E eu estou desde aquela época na direção do Mozap. Eu comecei como secretário adjunto. No primeiro ano, aí faleceu o titular, eu já tive que assumir a titularidade. E o Domingos Travesso, como já estava idoso, doido para sair, me indicou como vice-presidente, e aí depois eu fui descobrir. Eu fui vice-presidente em exercício. Isso ele não tinha dito para mim. Então, de lá para cá, eu estou na direção do Mozap, mas não significa nada, nada mesmo, sem as entidades. O Edson sozinho não faz nada, nem saberia fazer, porque aprendeu com as entidades. Nós aprendemos, eu aprendo, todo dia, e a doutora Ieda, que já falou que também sempre aprende, em qualquer atividade que se participa, eu da mesma forma também, e estou aprendendo aqui hoje com vocês também, né? Aprendendo como é que se faz um sindicalismo claro, um sindicalismo de força e de persuasão e de coerência também em relação aos objetivos pelos quais o sindicato existe e também para quem o sindicato trabalha. Isso é muito importante. Então, eu digo para vocês que aprendo sempre aqui. Que bom, e eu queria agradecer também a receptividade aqui do Ronald, quero lá também do Moisés. Quero agradecer muito também a secretária do presidente, Rayane, doutora Rayane, que sempre nos atende muito bem, e, sobretudo, agora agradecer de modo particular a doutora Marlene e a doutora Ieda, e eu, para fixar o nome de Ieda, eu tive que construir uma frase, Ieda Maria Vargas, né? Que foi Miss Brasil, e acho que o título cabe bem a ela também. Uma beleza espiritual, intelectual, uma beleza de pessoa, assim como é a Marlene também, cada uma com as suas características. Com as suas particularidades. Né? Então, eu quero agradecer uma vez mais e dizer que o Mozap ele existe porque existem as entidades, mas ele existe por causa das entidades, né? E, sobretudo, por causa dos aposentados e pensionistas. Então, a Marlene já falou aqui que é muito importante e ela se dedica muito a isso. Nós somos um testemunho vivo lá. Não eu, toda a diretoria do Mozap é um testemunho vivo e forte da ação e atuação da Marlene lá no Mozap, como diretora nossa de comunicação, e também fora de lá, no Congresso Nacional, quando a gente vai para a Câmara, e ela fala, aliás, muito bem. A Marlene tem
tem uma qualidade fantástica de se comunicar, e se comunica com muita facilidade e com muita força também. Hoje é minha tarde. Isso é importante. Obrigada, Então, doutora. e assim também a doutora Ieda Miranda, né, agora, para dizer certo o nome, né? E, em nome delas, eu quero cumprimentar cada um dos aposentados, cada uma das aposentadas que constitui o Sindirreceita. E digo mais ainda, nós lá, toda a diretoria, jamais vai imaginar de existir sem o concurso, sem o trabalho, sem a presença da Marlene, da Ieda. Aliás, a Marlene e a Ieda, em todas as reuniões, elas estão presentes. Todas. É Batman e Robin. Vão lá. E não só vão lá para ouvir e ficar sentada, não. Conversam, sugerem e exigem, que é muito importante, né? E declaram a importância do trabalho que tem todas as entidades em favor dos aposentados e pensionistas. Porque, afinal de contas, toda a sociedade, toda a construção que existe hoje dos órgãos públicos, principalmente aí no caso do Ministério da Fazenda, com todos os seus órgãos diretivos e dirigidos à sociedade, eles são grandes na medida em que as entidades foram e são grandes hoje. Ainda. Então, é muito importante que se diga isso. O aposentado e pensionista tem uma importância muito grande, mas muito grande mesmo. E uma força maior ainda, que, se usada e não esquecida, ou não, digamos assim, sentada em casa, significa muito ainda para a própria sociedade e também para o engrandecimento da própria entidade. Hoje aqui, no caso, é o Sindirreceita. Então, jamais, eu imagino que não tem nenhum aposentado, nenhuma aposentada que não possa dizer assim, eu posso fazer muito ainda pela nossa sociedade, pela nossa entidade e, por conseguinte, engrandecendo a sua própria família. Né? Que é tudo muito importante isso. E o sindicato tem também esse papel de estar presente nas famílias, nos demais órgãos e representações do Sindirreceita em todo o país. Vejam que sindicato forte é esse, que está em todo o país e na ponta dos trabalhos. Isso é importante também. Então, se não existisse um Sindirreceita forte, os analistas tributários com a qualidade que eles têm, certamente a sociedade não seria a mesma e os órgãos de governo também não seriam os mesmos como são hoje. Bom, isso é só para dizer da importância que nós damos e também é a razão pela qual eu também eu gosto de participar disso. E quando eu saio daqui hoje do Sindirreceita, eu saio com muito mais óleo, com muito mais força nas canelinhas para andar no Congresso, para ir lá junto aos parlamentares, juntamente com a Marlene, com a Ieda, com todos os demais diretores, o Thales está sempre também lá, e todos os outros, eu conheci praticamente todos os presidentes daquela época até hoje, sempre estiveram também. A gente tem que fazer justiça a isso também. Porque toda a construção de um sindicato, quando ele é grande, sempre teve também o concurso de todos os anteriores. Né? Que não existe uma casa que se constrói com tijolos a partir do 4º ou 5º andar. Tem que ser construído a partir da base. Então, foi assim. E, nesse particular, eu quero, então, parabenizar o Sindirreceita, dizer que nós outros, das nossas outras entidades, eu pertenço ao Sindileges aqui
o Sindicato do Poder Legislativo e Tribunal de Contas da União, mas todos nós precisamos e queremos continuar com o concurso e força do Sindireceita e também das demais entidades que, porventura, vão ver essa live, aí, né? Vão ouvir e discutir, etc., para ver. Nós somos muito importantes ainda hoje dentro do contexto nacional político, principalmente político, porque nós temos condições de resolver as nossas questões através da união e da força de todos e de todas as participantes, de todos e de todas as associações e sindicatos. Então, eu estou aqui hoje me renovando no meu oxigênio, vendo vocês e o trabalho que vocês desenvolvem, que não é um trabalho. Às vezes o pessoal diz, lá vem o Edson, que é do Mozap. Tudo bem, eu sou do Mozap, eu estou na direção do Mozap, mas quem faz o Mozap mesmo são as bases e as direções de todos os sindicatos. E daí vem a importância da nossa luta. E nós temos temas muito importantes. Um deles, que eu já vou falando agora aqui... Doutor Edson, antes do senhor começar isso aí, eu queria que o senhor falasse assim, Mozap, movimento o que significa a sigla Mozap? Porque tem pessoas que não sabem mesmo, né, Eda? Bom, o Mozap é o Movimento Nacional dos Servidores Aposentados e Pensionistas do Serviço Público, constituído pelas entidades, representando que quem faz o Mozap, na verdade, são as entidades. E as entidades, por sua vez, também carregam toda os seus filiados e as suas filiadas para dentro do Mozap através das entidades. Então, a Marlene tem uma responsabilidade muito grande em representar todos vocês lá no Mozap. Né? E quando briga em nome de todos vocês, não exclui ninguém. E, aliás, ela é briguenta, muito corajosa e briguenta. E a Ieda, da mesma forma também. Quer dizer que, então, é um movimento que se formou em São Paulo, depois, isso antes um pouquinho da revisão constitucional, mas é um movimento que já nasceu na Constituinte. Olha. Porque a paridade, a integralidade, que são os dois pilares fundamentais que hoje estão corroídos, manchados, rasgados pelos poderes públicos, e aí eu incluo o Congresso, o próprio Supremo, que chancelou uma emenda lá que faz com que nós, aposentados, tenhamos que contribuir para a Previdência Social sem ter nada em troca. Essa que é a grande verdade. Porque a gente paga, mas esse dinheiro vai não sei para onde. Vai, quem sabe, até pelas emendas secretas lá do Congresso Nacional. Então, essa contribuição para nós, aposentados, não significa nada e é uma injustiça. E eu sempre digo, é inconstitucional em que pese o Supremo ter dito que é constitucional. Mas o Supremo também é feito de homens, e homens são também influenciáveis. E quem influenciou o Supremo Tribunal Federal naquela oportunidade que julgaram as ADINs foi o próprio Executivo. E aí o presidente, que era muito amigo do presidente executivo, conseguiu convencer os seus colegas lá no Supremo de que era constitucional, uma coisa que eles sabiam que era inconstitucional, e sabem ainda hoje. Sabem ainda hoje. Então, o Mozap exatamente veio aí, e já na Constituinte, constituiu esses dois princípios, conseguiram, e aí sim foi o fundador do Mozap, o Domingos Travesso, com mais 3 ou 4 colegas dele, lá, que dormiram, aliás, nem dormiram, ficaram até às 3 horas da madrugada
numa noite lá de trabalho, porque na Constituinte se trabalhava de dia e de noite, né? Para o bem, talvez alguma coisa para o mal, né? Aconteceu. E eles conseguiram, então, já depois da meia-noite, com que um relator aceitasse essa atribuição e essa prerrogativa de ter a paridade e a integralidade de vencimentos. Paridade quando se atribui aumento ao ativo, que seja transferido também para o aposentado e pensionista. Eu não gosto do termo inativo, porque nós não somos inativos. Nós somos aposentados e trabalhadores. Isso. Ainda, né? E depois, então, veio em 92, esse movimento se consolidou no país inteiro, iniciando com 14 entidades. E, logo em seguida, também o próprio Sinde Receita já estava no movimento, né? Então, é um movimento que vem desde aquela época, e até hoje. E depois, em 2003, a nossa luta se recrudesceu por causa da instituição da cobrança da Previdência, para a Previdência Social, que nós não devemos. Aliás, foi um argumento na época para suprir aquela falta de contribuição de todos aqueles servidores que vieram via Constituição, desde que tivesse 5 anos no serviço público, passaram todos para o regime único. E aí muita gente já estava quase se aposentando pela CLT, aí vieram para o regime único, se aposentaram, tiveram integralidade e tiveram a paridade também, mas a paridade não era, nesse caso, não seria muito atingida. Mas, sobretudo, a integralidade de vencimentos. E aí, então, aí o governo achou que tinha que instituir uma cobrança, alguém teria que pagar essa diferença, né? E aí veio cobrar de todos os que já tinham se aposentado e tinham pago já também as suas contribuições, que eram de leis na época. Nem sempre as leis eram para a aposentadoria, era para a saúde, enfim, e outras finalidades, mas não para a aposentadoria, mas contribuíram. E depois veio, então, essa contribuição em 2003, com vigência em 2004, para até hoje... determinado, né, doutor Edson? E vem até hoje. Né? Até hoje. Então, é uma luta. Aí nós perdemos a PEC 555 de 2006. Ela foi aprovada na Comissão Especial em 2010, somente em 2010, porque a resistência é muito forte, e pela própria resistência ser muito forte de todo e qualquer governo que veio posteriormente, não importa o partido, nenhum deles aceitou de tirar essa contribuição lá no Congresso Nacional. Todos. Aí a gente não precisa nem citar, porque todo mundo sabe quem foram, porque estavam lá, mas foram eleitos pelo povo. Todos os que estavam no Congresso foram eleitos pelo povo, que lá não vai ninguém por quem indica. Quem indica é o povo. A responsabilidade é de todo mundo. Né? Essa responsabilidade, nós vamos ter... Eu acho que... bom, então aí veio a PEC 555 de 2006, que está prontinha lá na Câmara dos Deputados para ser votada. Como não foi votada, veio a emenda 103 do último do governo anterior ao atual, que é o governo do Bolsonaro, fez uma reforma pior do que a primeira e muito mais gravosa do que todas, junto para nós, servidores públicos. E, em razão disso tudo, então, teve que ser apresentada uma nova proposta de Constituição, que é a famosa PEC 6, a PEC social, que visa exatamente, entre outros pontos, extinguir a contribuição previdenciária de todos nós aposentados. Entre outros temas e outros pontos também que essa
outra emenda veio porque alterou alíquotas, aumentou alíquotas, inclusive propiciando a possibilidade de uma alíquota, uma contribuição extraordinária, sempre que alguém dissesse, ou no Estado, municípios e até na União, que haveria déficit, vamos aumentar mais a contribuição. Essa que é a grande luta. Então, nós, no MOSAP, temos esse papel de trabalhar juntamente com todas as entidades, e aí todas as entidades mesmo, filiadas ou não ao MOSAP, trabalhar no Congresso para nós reverter os pontos que são muito sem vergonhas na 103, que são gravosos, prejudicam demais o próprio servidor, a sua família e também, por conseguinte, atinge até a própria sociedade. E essa PEC 6, então, tem principalmente se foca mais na contribuição previdenciária, porque nós sempre, como eu sempre digo, a Constituição nos garante que não devemos, pelo artigo 60, parágrafo 4º, item 4º, aí conjugado com o artigo 5º, item 36 da Constituição, que são as garantias individuais. E isso tudo são, no artigo 60, cláusulas pétreas, que não poderiam ter sido modificadas por uma Constituição que não é originária. E todas as mudanças constitucionais, a partir da emenda da Constituição Cidadã de 88, nenhuma delas é originária, todas são ordinárias e derivadas, mais do que ordinárias, derivadas da própria Constituição de 88, portanto, essas cláusulas pétreas e a contribuição nossa é uma cláusula pétrea, não poderia ter sido instituída nem por governo, nem aceita pelo Congresso e muito menos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a nossa grande luta que nós temos hoje. Como é que vamos fazer e o que nós podemos fazer daqui para frente? Aí, esse ano, como outros anos anteriores, tem eleições. Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande lá na Câmara agora para pensar a PEC 555, pensar a PEC 6. O que significa isso? Que essa PEC 6, que deveria ir para a Comissão de Constituição e Justiça, e depois ser constituída uma comissão especial. Uma vez apensada, ela vai na garupa da 555 e vai direto para o plenário. Então, a gente ganha e ganhará um tempo muito grande. Mas é crucial que nós consigamos que o Congresso, que a Câmara dos Deputados, e agora o deputado Hugo Mota, faça a sua parte e aceite, defira os requerimentos de apensamento, que somos hoje 328. Para votar uma emenda constitucional na Câmara e Senado, na Câmara precisa 308 votos. Nós temos 328 requerimentos para que o presidente Quer dizer que se for, ela já seria aprovada. É. Se ela for, ela já vai ser aprovada, porque a gente já tem cópia. Porque quem fez o requerimento vai apoiar, vai votar, eu acho. Via de regra, sim, mas eu ainda parto de um outro princípio. No Congresso, porque essa contribuição previdenciária diz respeito ao servidor público, mas com abrangência de consequências para a família do servidor, para os netos, para bisnetos, para parentes e até para a própria, digamos, municipalidade, para os municípios que dependem muito das verbas de previdência. Mas, nesse caso, não somos nós aposentados que vamos ter que dar essa verba para os prefeitos, não. Nós temos que tirar, que pode parecer uma contradição, mas não é. Então, vocês vejam que é muito importante. E aí, nós, servidores públicos, aposentados e pensionistas, não devemos ter vergonha
de solicitar ao parlamentar que ele apoie as nossas questões. Eles não estão lá para, ao seu belo prazer, votar aquilo que somente eles querem. Eles estão lá no Congresso através de uma outorga de posição, de situação, de prerrogativa, através do voto de cada um de nós servidores. Então, o parlamentar que está lá, quando a gente pede alguma coisa, não é favor que ele faz se ele atende. É obrigação. É obrigação do parlamentar atender esses nossos pedidos. Assim como ele atende e legisla, muitas vezes, de acordo com as suas conveniências, eles também, nós exigimos, e não é favor nenhum, e também não é demérito para o parlamentar, em apoiar essas questões, que é dever deles atender o clamo da sociedade. Eles estão lá para resolver os problemas da nação, do Brasil, lá na Câmara e lá no Senado, para que a sociedade tenha todos aqueles pré-requisitos e condições constitucionais de bem viver nesse nosso país. Então, é para isso que eles estão lá. Então, nós não devemos ter vergonha. Pelo contrário, nós devemos ter coragem e força de pedir para o parlamentar hoje que assuma a sua responsabilidade e cumpra com o seu compromisso fazendo com que o presidente da Câmara defira esses requerimentos. Basta um requerimento, não precisa mais do que um. Mas o anterior, o presidente Arthur Lira, nos desafiou para nós apresentarmos se nós temos ou não força. Pô, nós apresentamos 328. E porque nós paramos agora um pouco, mas senão nós íamos chegar perto dos 500 pelo trabalho. E aí eu quero também destacar o trabalho do Sindirreceita nesse trabalho que não é fácil, lá na Câmara dos Deputados, para pedir que eles façam os requerimentos. Hoje, a gente não pede mais assina aqui, não. A gente pede que ele, através dos mecanismos que eles têm no gabinete, façam um requerimento diretamente ao presidente da Casa. Então, vocês veem a importância do aposentado e do pensionista dentro de um sindicato. Não existe sindicato forte se não for respeitado, se não forem respeitados os aposentados e pensionistas. Lógico, os ativos continuam aquela luta que os aposentados e pensionistas já desenvolveram lá atrás. Mas os aposentados e pensionistas, aí no caso nosso, nós devemos e temos o dever e direito também. Vamos exercer o nosso direito de voto, mesmo que tenhamos 82, 87, 90, 90 e lá vai anos, mas vamos exercer o nosso direito, porque esse direito não é limitado pela idade. Ele é dispensado aos 70 anos, mas... Pode continuar votando. Mas Escolha, né, doutora? É hora de saber em quem votar, né? Isso é muito importante. Saber com quem eu estou votando. Eu estou votando em uma pessoa que depois vai me apoiar, vai fazer o trabalho de acordo para dar melhor condição de vida para aquelas pessoas. Ele vai apoiar esse trabalho. É isso que a gente tem que ver. A gente, quando faz trabalho no aeroporto, né, a gente fica feito doido, porque a gente conhece, sabe o nome, não conhece a cara, aí você vê, esse é. Você vai atrás, pede, ele assina, faz bonitinho ali, virou as costas, ele nem lembra. Então, a gente queria também aproveitar, né, doutora Edith, e falar assim, você que está aí nos outros estados, nas outras bases, né, porque aqui em Brasília, os nossos aqui todos já assinaram. Então, assim, o que a gente pede? Que essas pessoas que têm acesso a essas pessoas que podem influenciar nesse sentido positivamente, de fazer com que o Hugo Mota assuma esse compromisso que ele já assumiu conosco, ele já assumiu esse compromisso conosco de
de mandar para frente. E ele chamou a assessoria dele, mandou estudar, né, doutor Edson? E não nos deu resposta. Falei Se você é hoje. compadre dele, se você é dele, parente, amigo, mora na mesma rua, dá uma conversa, nos ajuda nisso. Marca, não precisa você vir a Brasília, marca que a gente vai até ele, a gente vai até onde for possível para a gente conseguir que ele faça o trabalho dele, como diz o doutor Edson, que é a obrigação dele. Não é isso, doutor Edson? É muito importante o que você acaba de fazer. E aí vai dentro daquela linha. Não tenhamos vergonha de fazer política. Isso. Mas a política com P maiúsculo. Isso. P maior. Exatamente. A boa política e também defender os nossos direitos, que nós, afinal de contas, todo servidor público, ele está lá não porque por favor, prestou concurso, se apresentou quando foi solicitado através de concurso para contribuir com o seu trabalho na construção desse nosso Brasil, então ele não tem que ter vergonha de ninguém e de nada. Nós temos que defender os nossos direitos com toda a força, com toda a veemência, com toda a nossa no nosso conhecimento que a gente tem que dar para os parlamentares, que nem sempre eles sabem bem o que a gente está querendo, né? Mas, então, com isso eu quero dizer que o sindicato tem uma importância fundamental. Nós do Mosap não seríamos ninguém. Muito menos eu. Não teria condição nem de sair daqui do plano piloto para Taguatinga se nós não tivéssemos o apoio das entidades. E uma coisa, né, doutor Edson, é importante, quando o doutor Edson fala das entidades, porque assim, o Mosap não tem filiado pessoa física. Isso. Ele não tem contribuinte como nós somos contribuintes com o Sindreceita, né? A gente tem lá a nossa contribuição sindical. O Mosap não tem. Quem contribui com o Mosap são os sindicatos, as associações, as federações. E como ele falou, se nós temos 10 mil, né, filiados, no Mosap nós temos 106. Então, 106 entidades. Mas, tem mais, mas as que contribuem são essas. E o Mosap sobrevive com esses valores dessas mensalidades das instituições. Então, assim, por isso da importância dos sindicatos, né, dar esse apoio para o Mosap, né? E quando a gente fala no Mosap, é porque representa todos nós. Então, é a nossa obrigação. E o Sindreceita faz isso muito bem, graças a Deus, porque senão não ia nem lá. Porque lá tem entidade que vai lá, fala e tudo, e não contribui com nada, não filia nem nada. Eu cobro, não quero nem saber. Cobro. E aí, doutora Edson, eu queria que o senhor falasse para nós como é que é a situação da PEC 6. Explicasse para nós como é que é esse escalonamento. A PEC 55 abruptamente acabar a contribuição. Isso daria um prejuízo para o Estado, para o país, a gente sabe. Mas com a PEC 6, o que isso favorece, assim, para que ela fosse aceita? O Lira, quando nos pediu que nós apresentássemos a nossa força, ele também queria que nós apresentássemos o que de bom o governo e a sociedade ganhariam com isso, né? Aí o que a gente fala? O que de bom? De bom que o servidor público deixa de contribuir para o Tesouro Nacional, essa que é a verdade, né? E esse dinheiro ele próprio pode destinar lá onde ele convive, na sua própria cidade, no seu próprio habitat, enfim, lá onde ele e a sua família existem. Então, vão gastar o dinheirinho lá. E ninguém melhor do que o próprio sabe como gastar e de que forma, e com que gastar. Ele sabe. Mas, para o governo, o que ele deixa de arrecadar? No Executivo, aliás, na União, no primeiro ano, ele deixaria de arrecadar 3 bilhões. Mas vai deixar de arrecadar menos ainda. Menos do que os 3 bi. Mas, do modo geral,
o governo deixaria de arrecadar esse dinheiro e nos estados e municípios outros 16 bilhões, que ao invés de as prefeituras e os estados arrecadarem para eles, fica esse dinheiro lá com os seus aposentados, seus pensionistas. Veja que não há prejuízo nenhum. E, além disso ainda, a pessoa que contribui com a Previdência, uma vez deixando de contribuir para a Previdência, essa soma vai se somar, né? É um pleonasmo, mas vai fazer parte da base do imposto de renda. Sim. Aumenta a base do imposto de renda e o governo arrecada também aí. Mas isso tudo, o pessoal, claro que o parlamentar, ele logo pensa lá, mas daí o meu município, o meu prefeito vai deixar de arrecadar isso. O governador, que é meu governador, vai deixar de arrecadar isso, vai dar déficit aqui, lá, etc. Não é bem assim. Se deixar, e também tem mais. O servidor público federal hoje, a partir de 2013, quem entrou no serviço de 2013 para cá, ele não contribui sobre o total dos seus vencimentos, como nós outros fizemos. Aconteceu. E nós tivemos que contribuir sobre o total daquilo que a gente recebia. O servidor que entrou no serviço público de 2013 para cá, por causa de FUNPRESP, etc., né, ele contribui até o teto do regime geral, que eu não me lembro bem, mas era em torno de 8 mil e alguma coisa. Hoje eu não me lembro qual é o... Mas é por aí, não chega a 9 mil. Não, é 8 mil. Então, hoje quem entra no serviço público só vai contribuir até o teto do regime geral. Se ele quiser receber o que nós outros que estamos recebendo hoje, por exemplo, que nós entramos muito antes, eu entrei lá em 66, em 67, aliás, e a gente contribuiu sobre o total. Então, a nossa aposentadoria vai ser diferente, né? Diferenciada daquela. Quem entra hoje vai receber de acordo com o regime geral. Que é 8.163? 157. 8 mil, até aí ele recebe de aposentadoria. Para lá, além disso, se ele quiser, ele terá que participar daí dos fundos de pensão e etc. Aí é outra conversa, e bem grande também. Nós ficaríamos aqui conversando uma tarde inteira só sobre isso. Só sobre os perigos que isso tem também. Porque todo mundo sabe, muita gente conheceu o GBUX, conheceu as CAPEM da vida, etc, etc. Contribuíram para ganhar, quando de repente, quando iam lá receber, era 60 centavos, 70 centavos. E onde é que está o meu dinheiro? Sumiu. Bom, então, doutora, com a PEC 6, nós vamos diminuir escalonadamente esses descontos, é isso? Isso. Escalonadamente. Por quê? Tanto a PEC 555 previa, quanto a PEC 6. Não é, digamos que a gente consiga aprovar hoje a emenda 6. Aí, a partir de amanhã, ninguém mais vai contribuir. Não é assim, não. Nós ainda concedemos uma outra condição favorável ao governo e desfavorável a muita gente que ainda não completou os anos, porque a partir dos 75 anos, aí todo mundo vai deixar de contribuir. Mas antes disso, tem 10 anos, começa aos 65 e até os 75. Então é um percentual a obrigatoriedade de contribuir. Quer dizer, o governo está ganhando mais essa condição favorável para ele. Então, ele não vai perder esse dinheiro tudo de uma vez só, de repente. Dinheiro que, aliás, não é dele. A gente nunca pode esquecer isso. Esse dinheiro não é dele, é do servidor público.
Mas... Então, é uma coisa escalonada. Por exemplo, à medida que o tempo passa, aumenta os meus proventos. Isso. Então, assim, para nós aqui, para a gente entender bem, é uma escadinha inversa, né? Porque nós, quanto mais tempo nós temos de aposentado, nosso bônus vai descendo a escadinha. Isso. No caso da PEC 6, é a idade. Então, a cada ano que passa, eu aumento o meu rendimento e diminui a minha contribuição. Então, é inversamente proporcional, em 10%, anualmente. E aí, mulheres até de 63 até 73, né? 75. E os homens até 75, né? Então, assim, a gente conseguindo isso... tem muita gente que fala para mim, eu acho isso pouco. Gente, não é pouco, né? Não Lógico. É pouco. O que eu queria dizer é que o Mosap não pensa só nesse aspecto, só da contribuição. Porque tem muita gente que já deixou de contribuir. Sim. Ou por doença, quem tem câncer, por exemplo, determinados cânceres, aí já fica isento, né? Que é uma coisa boa também. Quer dizer, quem tem esse problema, a médica, o médico, mas eu vou te dar uma compensaçãozinha, você já vai deixar de contribuir para o imposto de renda, né? Então, diminui no imposto de renda. Mas é isso aí. Agora, eu queria levantar só mais uma solicitação. Sim, não levantar, não, fazer uma solicitação. Pode não. Olha, acho que aí eu me dirijo também à direção do sindicato. Cada sindicato, e eu vou insistir isso no Mosap na nossa reunião, cada sindicato reiterar, o sindicato faz um ofício, cita também o Mosap, né? Fazemos parte do Mosap, etc., etc., mas exigimos que seja dada uma solução. Eu já digo o seguinte, diga sim ou não, tenha coragem de dar uma decisão. Né? Isso nós vamos fazer, nós temos que exigir, eu vou sugerir a todas as entidades que façam. E, por sua vez, cada sindicalizado, cada sindicalizada, cada associado ou associada, dirija-se ao seu sindicato para que ele também se dirija, fazendo isso que nós acabamos de dizer. Um ofício ao presidente da Câmara, e também não custa nada pedir o apoio a todos os parlamentares, aos líderes partidários, e conversar com o seu deputado na base, principalmente na base. Esse ano de eleição, todo mundo na base é santo. Ele chega lá, é santo. Ele trouxe um monte de coisa, de benefícios, de dinheiro e não sei o quê. Muitas vezes não deu nada. E aí o pessoal não sabe, mas ele usa isso. E, às vezes, a pessoa menos, digamos assim, esclarecida, acredita e vota nele. Então, a Marlene já falou antes, é muito importante em quem nós vamos votar. E a hora fala aí. Os colegas aí, todo mundo está vendo que o foco do Mosap agora é a PEC 6. Sim. Mas não é só isso que o Mosap traz. É isso que eu ia falar depois, eu esqueci. Isso. O Mosap também, nós estamos trabalhando também a questão do auxílio alimentação, do auxílio saúde. Tudo. Outra linha também que o Mosap também trabalha, não é somente o Congresso, né, sobre a questão da PEC, a gente também trabalha, o Mosap também trabalha junto ao governo, né, junto ao governo, ao Supremo. E do Supremo. Com o Executivo, com o Executivo. Isso. Há uma DI também que está sendo votada lá no Supremo, que é a 6254. 6254. E se a gente também conseguir lá os votos, também a gente vai ganhar. Aliás, vai ser até melhor que a PEC 5, porque não é escalonado. Já vamos deixar realmente de contribuir de imediato. Agora, o que eu gostaria de saber, doutor, é o seguinte: eu participo realmente das reuniões todos os meses lá, e quando eu vou, já tem uma pauta, já tem um assunto correto de pauta. Aí, como eu não faço parte do Mosap em si, é a Marlene que participa, faz parte, aí eu digo assim,
como é que essa PEC ela foi agora seu ponto focal, né? Quem é que decide, assim, o Mosap vai trabalhar... Qual pauta? Qual pauta? Quem é que decide? É a mesa do Mosap? São as entidades que o senhor falou, que faz parte? E aí, já também agrupando nesse questionamento, é assim, os colegas que vieram aposentar, que estão ali nos assistindo, eu tenho uma sugestão, né? Eu gostaria que o Mosap também, juntamente com todas as entidades, trabalhasse esse ponto. Como é que ele faria para fazer com que essa proposta chegasse até o Mosap? Ele teria que levar isso para a entidade que representa, para essa entidade levar até o Mosap? Seria isso? Você quer dizer que alguém que tem uma proposta lá que quer que chegue no Mosap. Ele pode ser ou via o seu sindicato ou diretamente com o seu parlamentar e pedir para o seu parlamentar apresentar a proposta lá na Câmara. Aí depende muito da força política que cada um tem, né? Assim, daí porque a gente tem as famosas bancadas lá no Congresso. A bancada da bala, a bancada do agronegócio, a bancada disso, a bancada daquilo, que são impulsionados pelos elementos que pertencem, por exemplo, às forças policiais, pertencem geralmente à bancada da bala, porque tratam desses assuntos. O agronegócio tem uma bancada muito forte lá dentro, porque faz com que os seus parlamentares apresentam as suas demandas lá dentro da Câmara, ou no Senado também, eventualmente. Então, se alguém tem uma ideia muito boa, manda para o sindicato e o sindicato leva para nós. E aí a gente vai trabalhar. E se não quiser pelo sindicato, chama o seu deputado. Né? E o deputado pode apresentar essa emenda, essa proposta lá, né? Às vezes é um projeto de lei, né? Dependendo da matéria, né? Mas se é projeto de emenda constitucional, já é mais difícil, né? Porque aí precisa, para poder apresentar, precisa ter 171 apoiamentos para apresentar uma proposta. Mas nós temos isso. Aliás, nós conseguimos 178 e aí nós paramos. Porque o próprio sistema na Câmara, quando atingir um número, ele para. Né? Porque isso para apresentar a emenda. Agora, esse pensamento não é uma emenda e nem é também uma questão de regimento interno. Isso foi uma proposta que surgiu lá, um entendimento, uma forma de agir da presidência da Câmara. Por isso que somente o presidente da Câmara que tem a prerrogativa de assinar e deferir esse requerimento. Não adianta requerer para um líder, por exemplo, partidário, que ele não tenha competência. Mas adianta para se dirigir ao líder partidário no seguinte sentido: nós somos eleitores de tal localidade, ou se quiserem dizer de qualquer partido, enfim, isso aí nós não entramos. Né? O Mosap eu não vou chegar aqui e dizer, olha, vocês votam em tal ou qual partido. O próprio estatuto do Mosap diz que é apartidário. E por que é apartidário? Porque lá no Congresso nós precisamos votos de todos, né? Uma vez eu disse, nós precisamos dos santos e dos diabos também. Aí a coisa ficou meio pesada. Ficou. Né? Aí alguém perguntou, você conhece algum diabo? Não, aí não eu mesmo. Disse, não. Só sei que não existe. Me falaram que existe. Então, assim, conforme a Ieda aqui disse, né? Se você tem uma proposta e tal, a melhor forma de encaminhar, porque o Mosap trabalha bem isso. Então, assim, você encaminha para a sua entidade, e a entidade traz para o Mosap. E aí, no dia daquela reunião grande, a gente tem reunião mensal, a gente vai discutir a proposta e a gente tem quem possa trabalhar um PL bacana, né? Se for, né? O que for. Projeto a gente de lei, porque tem muita PL, ideia que não consegue chegar aqui. Sim, Mas aí, chegando lá, a gente pode
selecionar e fazer o agrupar em outra, já tem alguma coisa naquele sentido. É um trabalho bacana, gostei muito dessa possibilidade. É um processo legislativo. E outra questão é o seguinte, a gente que trabalha nessa área mais dos aposentados e os pensionistas, a gente sabe também que lá no Congresso há diversas PECs que visa beneficiar, né, os aposentados, os servidores aposentados, e até mesmo idosos. Né? Não precisa nem ser servidor, mas também, nesse caso, a gente também entra. Eu vi recentemente que tem uma lá que é para isentar imposto de renda para as mulheres acima de 70 anos e o homem acima de 80. Há também uma outra PEC também para isentar, o senhor comentou aí, né, que quem tem as doenças relacionadas na lei, elas ficam isentas do imposto de renda, mas não fica isenta da contribuição. Ficava antes, né, antes da alteração do governo anterior. Aí eu estou dando esses exemplos, é o seguinte, assim, o Mosap acompanha essas PECs lá no Congresso ou não? O quanto possível, né? Porque tem muita coisa lá. Como a gente determinou como prioridade essa, a gente se ateve mais a essa. Mas toda vez que entra essas matérias, quando entram ou em discussão em comissões ou no próprio plenário, o Mosap se manifesta, dizendo que é favorável e se tiver alguma emenda que é contrária a nós, por favor, essa emenda aí nos prejudica e tal, enfim, a gente faz esse jogo de coisa. Mas como nós temos assim agora como prioridade esse ano, a gente vai aqui, porque aprovar uma proposta de emenda é muito complicado, porque você tem um consenso muito forte, consenso de líderes partidários, porque quem determina a pauta praticamente são os líderes partidários. Né? Não que o presidente não tenha condições de fazer, ele tem, mas o problema, muitas vezes o presidente diz, não, eu vou pautar, mas depois não tem consenso nos líderes, aí os líderes liquidam com a ação. Então, tem esses aspectos também, que a gente tem que analisar bem, nós temos ou não temos a nossa força, a força suficiente para vencer essa ou aquela matéria. Mas o Mosap não se prende somente a esta. Nós nos preocupamos com todas. A Ieda já falou do Supremo, quando tem questões lá no Supremo que diz respeito ao determinado segmento de servidores ou servidoras. O Mosap hipoteca a solidariedade e pede o apoio também em nome de todas as entidades que compõem o Mosap. E assim também no Congresso, né? Quando às vezes tem matérias lá que a gente tem que se dirigir a todos os parlamentares para que apoiem essa ou aquela matéria, esse ou aquele assunto de interesse de todos. Mas fundamentalmente é essa daqui, e para coroar isso tudo aí, o Mosap também se preocupa muito com a qualidade de vida do aposentado e do pensionista, porque tem muito aposentado e muito pensionista que se aposentaram ou ficaram pensionistas e aí se fecharam em casa, e aí você sabe, a pessoa que se fechar numa gaiola é muito complicado, porque ela perde o jeito até de voar, o passarinho. Se ficar dentro de uma gaiola lá por muito tempo, pode abrir as portas da gaiola que ela não sabe o que fazer mais. Né? Mas assim como o passarinho não pode deixar de voar, porque ele tem que cuidar também dos seus filhotinhos, né? Nós, aposentados e pensionistas, também não devemos e não precisamos também nos apequenar e nos fechar e sumir. Pelo contrário, uma vez aposentado, aí que a gente tem mais condições de tempo. Né? Tem aquela velha história também, se ficar muito em casa, já que não sei o que, você faz isso, já que aí você lava a louça, passa um pano na casa. Mas isso, eu sinceramente, eu faço isso quando eu faço, e faço. Eu lavo louça todo dia em casa. Mas daí, quando eu estou lavando a louça, eu digo, mas que é uma graça de Deus eu estar lavando a louça aqui e sabendo que o meu contra-cheque está ali.
Esse, no final do mês, ele vem para mim. Então, eu aqui não estou me apequenando quando eu estou trabalhando, pelo contrário, eu estou me valorizando e estou fazendo alguma coisa, que o aposentado e pensionista precisa fazer alguma coisa. Não pode ficar parado. Se ficar parado, é a velha história. O caixão vem mais rápido. Deus me livre. Doutora Edson, eu vou abrir para... Assim, nós já estamos já com mais de uma hora. Nossa. Se alguém tem alguma pergunta para fazer, se algum... A hora é essa. Né? E doutor Edson, eu e Eda, né? A gente puder esclarecer e tal, estamos aí. Se tiver alguém aí para falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, ou algum comentário sobre os assuntos tratados. Contraditar, gente. Isso também, né? Minha querida Marlene, o Ronald não está aí, né? Não. Tá, então eu que estou aqui Pronto. coordenando para vocês, não temos nenhuma pergunta, não. Não? Então é sinal que assim, né? A gente esclareceu direitinho, né? A ideia era essa, era realmente falar do Mozap, falar um pouco da PEC 6, né? Eu também não posso deixar de falar do nosso deputado Kleber Verde, que é o nosso subscritor dessa PEC 6, que tem trabalhado muito conosco, né? Ele agora deu uma meia sumida, fim de ano e tal, mas eu já conversei até com a assessora dele, ela falou, Marlene, estamos voltando em fevereiro, com a força total, e a gente vai continuar batalhando, né? Pelos nossos direitos, e aquilo que a gente puder fazer, a gente está aberto para fazer. Eu, na condição de diretora de comunicação, se as pessoas que tiver alguma proposta, né, como a colega Ieda aqui bem colocou, que quiser encaminhar, pode enviar para nós aqui, ou para mim, para a Ieda, para a presidência aqui do Sindreceita, né? Railane está aqui conosco, e também ela tem todo esse canal conosco de nos repassar, ou alguma informação que precisar, a gente também está a postos para isso. E eu quero dizer também que assim a gente vai, o Mozap vai, né, onde for necessário, né? Principalmente o doutor Edson, né, viaja aí quase Brasil afora aí para fazer o trabalho parlamentar nos estados, em outras bases, né? Eu já tive o prazer de viajar nesse sentido com ele algumas vezes e ver o tanto que assim as entidades apoia, né? Então, assim, esse valor que ele dá pelo Sindreceita, para o Sindreceita, é pelo que o Sindreceita representa por nós, e ele conhece a nossa história, né? Ele conhece a nossa luta, e a gente está aqui, né, doutor Edson, pronto para continuar. E uma coisa a gente está certo, esse ano nós temos que fechar essa PEC 6, né? E para isso a gente conta com o apoio aí do Brasil todo. Muito obrigada, Ieda, obrigada, doutor Edson, obrigada pela visita. Foi um prazer recebê-lo aqui, né? A casa continua sendo sua, viu? Sim. Continua sendo do Mozap, né? Quando o senhor quiser fazer uma reunião, a gente está aqui, ó, tem um espaço bom. A gente está aberto para isso também, porque é muito importante essa união, né? Porque assim, o Mozap é feito de entidades. Então, assim, a gente precisa dar esse suporte para que o Mozap trabalhe em nosso favor, em favor de nós filiados, ok? Muito obrigada, eu vou ficando por aqui e até a próxima live, né? Até o ano que vem com a nova live, né? Do aposentado e pensionista, né, Ieda? Passo a palavra para você, Ieda, para despedir. Não, é só agradecer, gente. Agradecer a todos que estão aí participando com a gente. Agradecer mais uma vez, né, o doutor Edson. E é isso, gente. Vamos indo, vamos continuando. Porque, como eu falo, da luta nós não aposentamos, né? Infelizmente. A gente deveria agora estar, né, utilizando o nosso tempo, que é merecido. E nós cumprimos todas as normas legais para nos aposentarmos e ficarmos só viajando, fazendo aquilo que a gente queria. Não era para a gente estar aqui lutando, né? Mas também nós não vamos também agora ficar aqui dando uma de coitadinho. Não mesmo. Nós vamos lutar para conseguir o nosso direito de volta. Então tá, obrigada, viu, gente? Doutora Edson, a palavra com o senhor para se despedir.
Para despedir mesmo, né? Falar pouco. Mas eu, ao falar pouco, eu não poderia deixar de dar um testemunho do trabalho que a ADS aqui de Brasília está fazendo. Eu participei no dia 23, né, desse mês, né, eu estava até no interior e vim embora para cá para participar da passeata dos aposentados, que no dia 24 de janeiro é dia do aposentado, mas era mais do aposentado do regime geral. Mas como é de todo mundo, e o Mozap também tem essa característica de ser solidário a todos os movimentos, a gente participa a todos os movimentos, então eu vim embora e lá estava a Marlene e a Ieda também. Quando eu cheguei, a Marlene já estava me chamando lá para falar. Então, é um testemunho que eu dou, e a Ieda lá também. E aí eu soube, eles trabalharam praticamente o mês de janeiro inteiro. Porque a Marlene me ligava, tá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, tudo bem. A ADS aqui de Brasília está de parabéns, porque fez um trabalho fantástico para os aposentados e pensionistas. Eu falo só daqui de Brasília, porque é daqui que eu tenho conhecimento. Outras também devem ter feito. Sim. E quem fez, parabéns. E quem não fez, também ainda há possibilidade de fazer. Né? Então, a gente nunca encerra tudo aquilo que a gente está fazendo, que sempre sobra alguma coisinha. Então, eu quero, uma vez mais, agradecer muito a direção do Sinde Receita, na pessoa do presidente Tales, que, aliás, eu estou devendo uma visita desde o ano passado, mas esse ano eu vou cumprir, né? Mas não vou esperar, não, chegar novembro ou dezembro, eu quero ver se cumpro antes. Né? E dizer para vocês todos, uma vez mais, reafirmar o valor que nós temos, não esqueçamos da potência que nós podemos ser. Nós podemos mudar até o Brasil se nós nos unirmos, todos os aposentados e pensionistas desse Brasil inteiro. É muita gente. Mas para isso precisa força de vontade, coragem e, mais do que isso, convencimento da capacidade que nós temos e representamos. Então, parabéns ao Sinde Receita que fez esse movimento, parabéns a quem escutou e parabéns a quem vai tomar conhecimento disso tudo e, mais do que isso, ajudem-nos a nós ajudarmos vocês sempre com mais saúde para todos nós, que sem saúde fica mais difícil, né? Mas, sobretudo, com aquela capacidade de se convencer, se nós quisermos, nós podemos. E nós queremos, por isso nós podemos fazer e vamos fazer. Então, parabéns a vocês todos e muito obrigado. Obrigada, doutor Edson, obrigada, Fabiano, pelo apoio. Então, obrigada demais. O Moisés pediu para eu fazer o encerramento aqui, então agradecer a presença de todos, em especial da diretora Marlene, da diretora Ieda e muito especialmente do Dr. Edson, presidente do Mozap, né? Falar que esse conteúdo lembrar que esse conteúdo vai estar disponível nas nossas redes sociais, agradecer principalmente a nossa audiência e pedir, que eu sempre passo, espalhem a palavra, né? Transmitam esse conhecimento, digam para o seu amigo, para a sua amiga, procurar esse conteúdo nas nossas redes, que em breve vai estar disponível. Todas as lives. E, enquanto diretor aqui não aposentado, eu gostaria de dizer que a luta da PEC 6 é uma luta de toda a diretoria, mais que uma luta de todos os aposentados, é uma luta dos aposentáveis e é uma luta que, pela sua justeza, pela justiça que ela traz, é uma luta de todos nós. Então, nós vamos todos juntos para fazer muito mais e fazer acontecer essa PEC 06. Tá bom? Agradeço a todos. Obrigado mais uma vez, doutor Edson. Muito bem.